Hoje eu vou fazer uma aula de redação Enem, trazendo um assunto que dá medo, que dá insegurança, que é o tema considerado difícil. O que você pode fazer quando o tema é difícil? Gente, lá na hora da prova, quando vocês abrem o caderno de questões, se o tema for difícil, se o tema for surpreendente, inusitado, paciência. Primeiro, todos vão estar no mesmo barco que vocês, né? Todo mundo vai fazer o mesmo tema. E se é difícil para você, que ficou o ano todo se dedicando, fazendo redações, não se desespere, para os outros também será. Então, na aula de hoje, eu vou trazer um tema que, neste ano pandêmico, os meus alunos de redação consideraram difícil. O tema é este: o poder dos influenciadores digitais sobre a sociedade de consumo brasileira. Você acha difícil? Vamos pensar assim, ó. Os três últimos temas de redação do Enem foram bem específicos. O dos surdos, perguntando sobre os desafios da formação educacional dos surdos, lá em 2017. Em 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário, né, a manipulação da internet, então a questão dos algoritmos e tudo mais também pegou o pessoal de surpresa. E o último tema, cinema. E aí foi, cinema, isso não é um tema cara de Enem, isso não é um tema para se cobrar numa redação ali, numa temática social. Gente, tudo pode ser tema. Tudo pode ser problematizado. Cinema é uma coisa maravilhosa, né? Mas o que o Enem lá na prova pediu? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, lembrem, se o tema for difícil, colhem nos textos motivadores, prestem bastante atenção nos dados, nas informações que estão ali. Elas são bastante úteis, estão ali para nortear vocês. E quanto mais difícil for o tema, mais importantes elas são, certo? Tá? Claro que depois que passa a hora, a gente começa a ver, puxa, eu poderia ter escrito sobre isso, isso, isso. Eu não me dei conta que se eu colocasse um filme, a história de um filme, né, para trazer ali a importância do cinema e tudo mais, isso já seria repertório. Então, gente, vamos ver assim, olha, eu como professora de redação, eu busco trabalhar temáticas bem diferentes, de eixos temáticos diferentes, mas é óbvio que a gente não tem como trabalhar sobre todos os assuntos. E se por acaso um tema que eu trabalhei, né, durante o ano for próximo do tema da prova do Enem de verdade, não é bola de cristal, tá? É trabalho, é a gente diversificar. Teve no ano de 2018, sobre a manipulação dos usuários, pertinho lá da prova, eu trabalhei um tema que era sobre as bolhas sociais, né, as bolhas de isolamento da internet. E aí os alunos se lembraram, e sim, a gente é manipulado, tem essa questão de a gente começar a curtir muito sobre determinado assunto, daquele assunto vai aparecer mais, e eles aproveitaram. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje é uma aula para mostrar que é muito importante, durante a preparação, vocês pesquisarem. É isso aí. Hora da pesquisa na redação Enem. Por que não? Eu sei que há professores que dizem, e alunos também que não gostam de pesquisar, porque na hora não vai ter a pesquisa. Mas lembrem, vocês estão se dedicando o ano todo, vocês estão se preparando para a redação. Então, pode sim pesquisar, principalmente quando o assunto for considerado complexo, né? Um tema inusitado, né? Ou se vocês consideram, puxa, eu nunca pensei sobre isso, eu não tenho informações suficientes para fazer uma redação sobre isso. Então pesquisem. Ó, leituras, hoje a gente pesquisa muito na internet, no Google, né? Então vão lá, façam uma busca, vejam diferentes fontes, vejam fontes mais confiáveis, às vezes tem trabalhos em PDF sobre o assunto, então vão lá. Eu, para este tema, os influenciadores digitais, fiz uma pesquisa também. Tá, já vou aqui no início trazer pontos dessa pesquisa. Como é que eu sugiro para vocês, né, realizarem essa pesquisa? Separem ali uns 30 minutos para fazer essa varredura, o que tem sobre o assunto, levantar algum artigo de opinião, alguma reportagem, alguma matéria que tenha chamado a atenção de vocês, leiam e façam anotações. E aí, que nem eu digo assim, é como se fosse uma colinha. No dia seguinte, daí vocês vão fazer, de fato, a redação, né? O esquema, o rascunho e passar limpo, né? Não é estar, quando eu falo pesquisa, não é estar com o computador aberto e ir lá fazer
copia e cola para pegar aquela frase de lá. Não, é a ideia, é a sustentação daquilo que vocês vão escrever. E quando o tema for muito difícil para vocês, pode ser toda a orientação até do posicionamento. Ah, estou achando interessante isso, né? Eu me posiciono parecido. Então, pegue aquele posicionamento, não tem problema, tá, gente? Então, assim, ó, não hesitem, pesquisem. Então, ali, quais são as vantagens da pesquisa? Construir estratégias argumentativas. Quanto mais a gente sabe sobre o assunto, mais estratégias a gente vai ter para escrever sobre o texto. A gente, por exemplo, não precisa ficar colado lá nos textos motivadores, né? Até porque a gente tem que ir além deles. Ó, incrementar conhecimento a partir de variados repertórios. Então, quando a gente pesquisa, a gente está aumentando o nosso repertório, não só para aquele tema X, a gente aumenta esse leque. Né? Então, como eu falei, numa redação lá sobre bolhas sociais, saiu lá no Enem, na prova, a manipulação, né, do comportamento do usuário, né, pelos dados da internet, e aí a gente pode fazer a relação. E, gente, é muito importante, quando a gente escreve redação toda semana, a gente pesquisa, a gente adquire segurança para abordar os mais diversos assuntos, tá? Sobre influenciadores digitais, eu vi que tem uma proposta também interessante, que alguns cursos até pedem, que é o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens, no comportamento dos jovens. Então, o assunto, né, também é influenciadores digitais, só que é uma outra abordagem. Esse que eu trabalhei com meus alunos, e foi o tema mais difícil até agora, né, durante este ano, né, eu pedi no primeiro semestre, agora de 2020, e há aluno ainda que não fez, então espero que essa aula ajude. Então, o poder o poder dos influenciadores digitais, o poder de influência, né, desses criadores de conteúdo na sociedade de consumo brasileira. Então, ele é mais difícil que o da formação dos jovens, eu considero, porque a gente tem que trazer, né, ele é mais específico, a gente tem que trazer essa realidade de consumo. Então, assim, olha, eu pesquisei, tem esse blog aí que está escrito, vou passar aqui os slides, depois vocês podem olhar com calma, eu não vou ler todos, tá? Mas eu vou passar algumas informações que eu achei bem importantes. Gente, ali, ó, o início do marketing de influência. Nessa semana, por exemplo, estou trabalhando com meus alunos o tema que foi de Enem mesmo, lá em 2014, um tema que foi considerado também muito difícil, a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, isso que eu estou lendo aqui, que eu pesquisei para influenciadores digitais, também pode ser, né, um repertório, um ponto de partida para a redação sobre a publicidade infantil. Então vem ali, ó, o marketing de influência, o primeiro registro, 1890. Então teve o rosto de uma ex-escrava na, né, lata no envelope ali, né, de mistura de panquecas. Então, isso é repertório. Então, ali, com o sucesso do produto, essa ex-escrava, né, Nancy Green, é considerada a primeira afro-americana a influenciar uma geração de compradores. Tá? Então, vejam aí, né, o início histórico. Depois ali, ó, outro marketing de influência, e esse vocês conhecem, é o da Coca-Cola. Né? Quem não conhece, não lembra de alguma propaganda do Natal com o Papai Noel nas campanhas da Coca-Cola? Então, qual que era a mente, né, do marketing por trás desse, né, de usar esse ícone, né, o Papai Noel? A principal ideia na mente dos diretores da Coca-Cola era que se as pessoas amavam a pessoa que promovia o produto, amariam o produto também. Gente, a gente está em 2020 e essa frase ainda é uma verdade, né? E aqui eles dão mais um exemplo. Em 1953, o famoso o tigre dos sucrilhos, né? Kellogg's ali, o Tony the Tiger, né? Esse também até hoje está lá olhando para as crianças nas prateleiras do supermercado, também é uma referência e é uma personagem. Então, personagens também podem, né, fazer parte desse marketing de influência. Gente, depois aqui, olha, aqui tem alguns números, né, marketing 2.0, não se preocupem com isso, né, vamos nos preocupar mais com a mensagem. Então, olha, aumento do mercado de consumidores leva a um aumento de marcas sendo divulgadas. E aí, essa disputa pelos consumidores levou as empresas a diversificarem as ideias.
convidar celebridades. Então, esse é uma outra fase, né, um outro estágio desse marketing de influência. Né? Sai o Papai Noel, essa figura icônica, sai ali o tigre, né, uma personagem, e daí entram as celebridades. Ó, o consumidor é o rei. Então, artistas famosos, usando os produtos divulgados, eles têm, né, a atração do público consumidor. E aí tá, olha, campanhas com celebridades atraem compradores e consumidores condicionados com os produtos de maneira positiva. Né? Então, se a celebridade já tem a simpatia do público, ela vai, né, numa propaganda, continuar com essa simpatia, não vai se desfazer. E aí a gente vê no Brasil, por exemplo, eu acho que ela é uma pessoa, ninguém diz eu não gosto dela, a Ivete Sangalo é uma celebridade brasileira e ela faz várias campanhas desse tipo de marketing de influência na televisão, então ela entraria aí. Tá? E depois vem hoje, né, a força no marketing digital e nas mídias sociais. Então, aqui a gente está entrando neste terreno dos influenciadores digitais. Ó, as redes sociais e os sites de compartilhamento de vídeos dominaram o mercado e atraem cada vez mais usuários. Então, não é só na televisão que a gente vai ver o rosto da celebridade, é nas redes sociais e muito mais nas redes sociais, como o YouTube e o Instagram. Então, ali, ó, oportunidade para que pessoas, até pessoas comuns, que de repente não eram celebridades, né, compartilhem as ideias e opiniões online. E então a atenção dos consumidores ficou ainda mais disputada. Tá, gente? E aí vem esse ponto de virada nesse marketing influência com os influenciadores digitais. Tá? Que compartilham o quê? O seu dia a dia. Vamos pegar ali uma musa fitness que mostra todo dia como é que ela faz exercício, o que ela come, e aí tem, né, milhares e milhares de seguidores e alguns têm mais de 1 milhão de seguidores. Né? Então, a opinião desses influenciadores passa a ser muito importante. Tá? E aí vem esses criadores, aqui está escrito creators, tá? Mas na redação usem sempre, né, o termo em português. Tá? Então, ali, ó, eles são, olha só essa pesquisa, os influenciadores digitais são 277% mais emocionalmente intensos do que os comerciais na televisão. E também são 87% mais memoráveis. Então vejam a força desse tipo de propaganda, né, que às vezes está ali, é velada, ela não é óbvia, não é escancarada, que o influenciador digital, né, sustenta. E ele ganha, ele não faz de graça, ele está ali e ganha para isso. E às vezes a gente ali nem percebe. Tá? Então, aqui, ó, achei importante essa parte. Os principais tipos de influenciadores digitais. Né? Nesse material que eu li nessa pesquisa, diz que há 4 tipos. Tá? O primeiro, top celebridades. Né? Então, vem ali, eles têm um grande alcance nas redes sociais. E por que eles têm geralmente mais seguidores? Porque eles conseguem conversar com públicos de diferentes segmentos e gostos distintos. Eles, é como se fosse uma pessoa leiga, mas que está falando sobre aquilo, ele não é um especialista. Então, olha o exemplo que esse material dá. Felipe Neto, mais de 35 milhões de inscritos no canal do YouTube e mais de 11 milhões no Instagram. Quem no Brasil hoje não conhece Felipe Neto? E a gente sabe que ele fala, né, sobre diferentes assuntos, né? Então ele entra bem como esse top celebridades. Então, o meu filho, por exemplo, vê o Felipe Neto jogando Minecraft. Então, assim, ó, que acho que foi aí o começo do Felipe Neto, né? E aí ele fala de tudo, ele fala de propagandas enganosas, ele tem falado bastante sobre política, sobre preconceito, então a gente vê, ele se encaixa bem nessa característica de top celebridades, tá? Cria um acesso, né, uma intimidade fácil com o seguidor, e aí ele fala da sua opinião sobre diversos assuntos, como leigo, ele não é especialista, e tem, né, muitos milhões de seguidores. Ele aqui, segundo essa pesquisa, ele é o que tem mais seguidores no Brasil e ele é o dono do segundo canal mais assistido em todo o mundo pela plataforma de vídeos do Google. Olhem só a responsa. Né? O segundo tipo de influenciador digital é o autoridade. Qual que é a diferença? É uma pessoa que domina um assunto e é respeitada nesse segmento do seu assunto. Então, o que passa diferente em relação aos top celebridades? Passa a confiabilidade na questão de ser,
né, alguém que sabe, né, que é especialista naquilo, né? Então ele dá o exemplo aqui do influenciador autoridade Lito, não sei, né, é do canal Aviões e Música, e o que ele fala, né? Sobre o que ele fala? Ele fala sobre aviação de forma descomplicada e acessível. Isso é muito importante também. A maneira como o influenciador se comunica com seu público. Não é um jornalista, né? Tem que falar de um jeito acessível, mas se for autoridade, tem que trazer um pouco de técnica e pegar e esmiuçar essa técnica para ficar mais fácil, né? Isso é um assunto interessante, né? Mesmo aqueles que não são da área vão gostar de assistir, de acompanhar esse influenciador, se ele for, né, se ele falar, né, se comunicar desse jeito. Me lembro também aqui o médico, né, Drauzio Varela. Ele também é um influenciador digital, ele tem muitos vídeos, né, o assunto dele principal, claro, é saúde em vários segmentos, né, em vários nichos da saúde, né, gravidez na adolescência, automedicação, a AIDS, agora o coronavírus e assim vai. Tá? O terceiro tipo ali, acho que se fala assim, é trendsetter, né? São os criadores de conteúdo expert no assunto no qual estão segmentados. Eles são respeitados pelos seguidores e se encaixam perfeitamente em campanhas de posicionamento de marca. Os valores e temas que a marca propuser, eles trabalham para divulgar isso. E aí, olha o exemplo que dá, né? O da Gabriela Pugliese e a empresa Desinchar. A influenciadora foi convidada pela empresa para falar de seu produto e a parceria deu tão certo que a Desinchar vendeu a meta de 6 meses em apenas um mês. Então, veja o poder de influenciador digital quando ele, né, no seu tipo de assunto, né, no seu perfil, ele consegue convencer os seguidores de que aquilo funciona, né? Então, ali são os experts, né, trendsetter. E aí, o último que vem como exemplo é o influenciador jornalista. E vem ali, formadores de opinião, desde sempre os jornalistas também são influenciadores, né? A relevância é independente do tema. É claro que a jornalista gosta de falar mais sobre assuntos de futebol, de política, de acontecimentos do mundo, né, de economia, mas está ali, né? Eles são relevantes, eles fazem a conscientização. E aqui tem um exemplo, né, Guga Chakra, um jornalista influenciador, ganhou um prêmio ali, repórter internacional, é considerado um mestre jornalismo. Então, dê uma olhadinha ali, mais de 1 milhão de pessoas. Gente, isso é bastante, tá? E aí a gente vem, tá, por mais um detalhe, que de repente vocês podem pensar até como uma problematização do texto de vocês ou até como proposta de intervenção. A proibição de anunciar produtos em redes sociais afeta influenciadores. Achei isso importante também para trazer para vocês. Redes sociais, né, têm as características diferentes de tempos atrás. Então, elas estão muito mais dinâmicas e elas, né, envolvem um público muito maior. Então, ali, essas ferramentas de comunicação são poderosos instrumentos de influência. Os influenciadores mais populares carregam tamanho poder comercial por trás de seus seguidores. Então, ali, o que aconteceu? Influenciadores têm que ter muita atenção com o tipo de produto que promovem, né? Facebook e Instagram já estão monitorando itens que podem colocar em risco a saúde, né, e a integridade física dos usuários. Então, ali, vejam uma lista de produtos proibidos ou que estão sendo ali, né, em alguns países proibidos. Armas de fogo, tabaco, os populares vapes, aqueles cigarros eletrônicos que os jovens brasileiros aqui entraram nessa onda. A lista também se estende para pílulas de emagrecimento, suplementos nutricionais e para bebidas alcoólicas. Olhem só, pílulas de emagrecimento e suplementos nutricionais. Quantos influenciadores são dessa área do corpo, né, dos cuidados com o corpo, essa área fitness, essa área também de beleza, né? Então, assim, pílula de emagrecimento, suplementos nutricionais, não pode, mas o chazinho lá, o desinchar pode, as pílulas não. E daí vem, tem que ter uma atenção constante às políticas e boas práticas nas redes sociais. Então, de repente, vocês, para pensar nesse tema, podem pensar, puxa, aquele influenciador não está fazendo algo legal, não está divulgando um produto de uma maneira ali que passa confiança, ou aquele produto a gente já sabe que não é, né, que não faz aquilo que promete. Então, vocês podem até pegar um exemplo negativo, assim, para trazer para o texto de vocês.
Agora estou me lembrando, né? A cabeça vai girando, aí a gente entra também em outra questão. Olha só, quando a gente faz uma pesquisa, olha a abordagem, o leque de abordagens que a gente estabelece. Tem um tema que é sobre a cultura do cancelamento, outro assunto também que está aparecendo em redações, também, né, não trabalhei com meus alunos ainda, mas está para trabalhar agora no mês de setembro, cultura do cancelamento. Isso também envolve redes sociais, isso também envolve influenciadores digitais, e aí a gente lembra da Gabriela Pugliese, que fez uma coisa chata lá, uma festa em plena pandemia e foi cancelada até por empresas, tá bom, gente? Estou fazendo aqui essas engrenagens para vocês verem que quando a gente pesquisa sobre um assunto, aquilo pode ser aproveitado para outros, ok? Bom, agora então, gente, o que eu vou trazer para vocês? Isso que passou foi uma pesquisa, uma parte da pesquisa que eu fiz trouxe alguns pontos, mas tem muito mais para vocês poderem trabalhar como repertório, ok? Agora, nem todos os meus alunos fizeram esse tema, mas né, tem uns que estão fazendo e que vão fazer, né, que estão ali se preparando para fazer. Mas eu já recebi algumas redações, eu separei aqui 3 redações dos meus alunos, tá, gente? Da Fernanda, da Mariana e do João Pedro. Obrigada, tá, pessoal, por terem liberado o texto de vocês. E o que eu quero mostrar? Os textos são bons, tá, gente? Os textos são bons. Então, eu quero mostrar 3 textos dissertativos sobre esse tema: o poder dos influenciadores digitais sobre a sociedade de consumo brasileira e, assim, como é que eles organizaram, que argumento eles escolheram e o repertório que eles utilizaram para embasar, né, a argumentação deles, já que, vocês sabem, né, precisa ter um repertório legitimado para ter, né, e produtivo para ter a nota máxima na competência 2. Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro, gente, só as introduções, depois a gente vai ver o texto na íntegra. Então, o primeiro texto da Fernanda, introdução. Os influenciadores digitais, ela já começa com o assunto, tá, do tema. Atualmente, têm o poder de induzir seus seguidores a consumir determinados produtos e até mesmo agir de certa maneira, ó, consumo e ação, o que é considerado problemático efeito manada. E aí ela já mostra a problematização desse poder de induzir, efeito manada. Diante disso, diversas marcas utilizam essa influência a seu favor, fazendo com que os criadores de conteúdo, vejam ali, criadores de conteúdo é um sinônimo para influenciadores digitais, tenham um impacto direto na sociedade de consumo brasileira. Ó, apareceu a segunda parte completa da frase temática da proposta. Influenciadores digitais têm um impacto direto na sociedade de consumo brasileira. Perfeito. Ademais, ó, o ademais ali eu marquei, né? Está marcando uma adição. Vamos ver o que é. Esse comportamento pode dar margem à disseminação de propagandas enganosas, que é outro malefício do poder das figuras públicas do marketing digital. Então, essa introdução ela é boa, tá? Porque ela, do ponto de vista da organização, ela traz o assunto, ela tem ponto de vista e ela já tem direcionamento de enfoques. Ela também é muito boa porque a gente vê uma coesão lexical que funcionou muito bem. Tá? Ela colocou influenciadores digitais lá no início, depois ela trouxe criadores de conteúdo e termina o poder das figuras públicas no marketing digital. Então, são cuidados que a gente tem que ter quando escreve e às vezes a gente diz, puxa, o que eu vou usar como sinônimo, né? Então, a gente vê que até influenciadores digitais há vários termos que a gente pode utilizar. Agora vamos ver a segunda introdução de um outro texto. Ó, agora é o texto da aluna Mariana. Ó. Ela começa, eu coloquei essa cor roxinha para mostrar que ela está começando com repertório, tá? Um repertório de autoridade. No século XVIII, o filósofo empirista George Berkeley já dizia que existir é ser percebido. Nesse sentido, o pensador de fato estava certo, principalmente quando nos referimos à conjuntura atual de crescimento exponencial das redes sociais. Nesse meio virtual, destacam-se os influenciadores digitais. Vejam que o repertório abre o texto, ela faz ali uma contextualização para depois entrar nas redes sociais e nos influenciadores, que é o tema. Então, olha, nesse meio virtual, destacam-se os influenciadores digitais que lançam mão da visibilidade das mídias a fim de alcançarem a fama, isto é, serem percebidos. Olha a relação, então, com a ideia lá do filósofo que ela abre, existir é ser percebido. Os influenciadores digitais, eles querem a fama, eles querem ser percebidos. Esses profissionais do futuro têm grande poder sobre a sociedade de consumo. Olha a resposta ali, né,
da pergunta, o poder dos influenciadores. Tem grande poder, visto que usam seus perfis como vitrine de produtos e serviços de marcas famosas. Então, a gente vê aqui uma estrutura diferente, mas também muito boa. Já tem repertório, que no texto 1 não tem repertório, essa já tem um repertório que está, né, bem pertinente, conforme a gente vê aí. Então, coloca a questão da fama, do querer ser percebido, o poder é grande e usa seus perfis como vitrine para grandes marcas. Vamos ver, então, como é que isso vai ser desenvolvido depois. Agora, a terceira introdução do aluno João Pedro, como é que ele começa? Começa também ali com referência, né? Por isso que eu botei em roxinho ali, ó, o American Way of Life. Gente, essa expressão é bastante conhecida, mas sempre, né, se for usar a expressão ali no original em inglês, coloque em português a tradução, ó, estilo de vida americano. Foi uma estratégia estadunidense para inserir o pensamento consumista na vida das pessoas. E atualmente os influenciadores digitais se utilizam dessa mentalidade para ganhar dinheiro. Olha como é que faz a relação ali, ó. Uma estratégia, os influenciadores se utilizam dessa mentalidade para induzir, né, ao consumo. Vamos ver. Tais figuras de poder da internet, olha outro sinônimo, né? Olha a coesão lexical, figuras de poder na internet, são contratadas por grandes marcas para promover seus produtos, através do marketing apelativo, sempre reforçando padrões de estética extremos, o que causa consequências negativas para o inconsciente coletivo. Olha a escolha aqui de direcionamento. São contratados, reforçando padrões de estética extremos, causando, então, consequências negativas. Sendo assim, urgem medidas para evidenciar esse tipo de propaganda. Gente, olha só, está dizendo que é um tipo de propaganda essa que os influenciadores digitais fazem, né, relacionados ao consumo. E nessa introdução tem algo que é muito comum em introduções Enem, nas outras duas não teve, mas nessa teve, que é o indicativo ali da proposta de intervenção. Urgem medidas para evidenciar esse tipo de propaganda. Pessoal, essa frase é comum, ela não é obrigatória, mas aqui funcionou bem, né? Já está então indicando que vai ter uma proposta de intervenção, né? Que é necessário haver medidas para evidenciar esse tipo de propaganda, para que ela não fique uma propaganda ali velada, para que as pessoas não sejam enganadas achando que aquilo lá não é propaganda, tá? O que não pode, na introdução, eu já vou falar, e é muito comum também, você já começa a fazer uma proposta de intervenção na introdução, já colocam a agente, já colocam a ação e já colocam a finalidade. Não, isso é demais, né? Vocês não podem estar recém apresentando o assunto e já apresentar uma solução inteira, né? Ou quase inteira, com 3 elementos, tá, gente? Mas esse tipo de frase aí pode. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver cada texto, eu vou voltar aqui para ver um pouquinho do primeiro texto, ó, só para a gente relembrar, para ver daí a sequência, ó. Os influenciadores têm o poder de induzir os seus seguidores a consumir determinados produtos, e aí coloca o problemático efeito manada. O impacto, né, existe, e esse comportamento pode dar margem à disseminação de propagandas enganosas. Vamos ver então como é que isso é trabalhado aqui. Texto 1. Então, o desenvolvimento é em 2 parágrafos, os 2 parágrafos couberam aqui nesse slide, então eu vou lendo e comentando, ó. Primeiramente, é necessário destacar o conceito sociológico de efeito manada como fomentador do enorme impacto dos influenciadores digitais na tomada de decisões da sociedade. Então, lembra, estava efeito manada lá na introdução, então enfoque 1, né, retoma isso, né, nesse tópico frasal. Então, ali, ó, tomada de decisões da sociedade e, consequentemente, na aquisição de produtos. Sob essa ótica, olha ali a articulação entre as frases, tem-se que a tendência humana de repetir ações feitas por outras pessoas tornou-se uma ferramenta eficiente para empresas divulgarem seus produtos através de figuras públicas na internet. Por conseguinte, esse cenário seria considerado por Emile Durkheim, ó, olha só o repertório, né, de autoridade, como fato social, a força do grupo em um contexto cultural e histórico, como a propaganda feita por um influenciador considerado confiável, a exemplo da musa fitness Gabriela Pugliese, com a necessidade de compra provocada na população. Então vejam que ela traz o efeito manada e daí traz ali o fato social, né, o repertório de autoridade que ficou pertinente e produtivo, né, do Durkheim, e ainda traz dentro da explicação, traz os influenciadores digitais e traz como exemplo a Gabriela Pugliese. Tá?
Vamos ver então como é que vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Em segundo lugar, cabe ressaltar que, infelizmente, nesse contexto, surge a possibilidade de fácil disseminação de propagandas enganosas. Lá na introdução, isso estava como um segundo enfoque, e ele está sendo retomado para ser discutido muito bem. Então, veja um projeto de texto organizado. Aí vamos ver. Disseminação de propagandas enganosas. É comum observar criadores de conteúdo no Brasil apresentando produtos e atribuindo a eles benefícios inalcançáveis. E aí vem, um exemplo disso é o famoso desinchar, que é divulgado por figuras públicas, inclusive o youtuber Gabriela Pugliese. Então, ela traz a Gabriela lá em cima e agora ela traz, né, de novo. Isso não é repetição, isso é uma unidade que ela está dando a partir desse exemplo que ela escolheu. Inclusive o youtuber Gabriela Pugliese, como a razão, então, apresentando e atribuindo a eles benefícios inalcançáveis. O exemplo é o famoso, que é divulgado por figuras públicas, como a razão da sua perda de peso. Tá? E aí a gente viu lá, de acordo com a pesquisa, que eu mostrei alguns pontos para vocês, aquilo. O influenciador digital, ele é uma pessoa que se aproxima, ele passa confiança, ele é memorável. Então, se ele vai anunciar, por exemplo, um produto como Desenchar, a chance desse produto ser, né, experimentado pelo seguidor, ela é enorme. Então, vejam o poder deste grupo de influenciadores, né? Agora vamos ver como é que ela termina, voltando para o texto, como é que termina, como a razão da perda de peso. E isso é danoso, posicionamento com adjetivo danoso, isso é danoso porque contribui para o consumo inconsciente, criando expectativas que não podem ser alcançadas. Então vejam, aí ela é bem assertiva, né, a aluna Fernanda, ela diz que contribui para um consumo inconsciente, né, criando expectativas que não podem ser alcançadas. Agora vamos ver como é que o texto fecha, vamos ver a proposta de intervenção. Portanto, o governo, aqui o governo ali em rosa, que é o agente escolhido, o governo, que é provedor do bem comum, ali um detalhamento desse agente, precisa ser o agente de mudança. Então coloca ali, o governo precisa ser esse agente de mudança. Ele deve criar campanhas de conscientização sobre a divulgação de produtos feita na internet por influenciadores digitais que não têm conhecimento para fazê-lo, por meio de diferentes mídias, como televisão e jornais, a fim de que a opinião de figuras públicas virtuais não seja tomada como verdade absoluta na sociedade de consumo brasileira. Então, reparem, ela problematiza essa questão do poder de influência, o efeito manada, as consequências de propagandas enganosas, e é isso que ela traz. Mas ela não discutiu nada sobre o governo. O que tem a ver o governo? Foi a escolha dela, né? O governo que pode criar campanhas de conscientização, para daí mostrar o cuidado, né, alertar a população sobre essas propagandas que podem não ser, né, verdadeiras, né, absolutamente coerente com o que foi discutido, consegue fechar bem, e é um texto, gente, um projeto de texto, é um texto com consistência, ele é um texto com repertório legitimado e produtivo, então ele é um texto que vai ter, em relação à coesão textual, é excelente a coesão textual desse texto, ele é um texto que vai ter ali uma nota acima de 900, tá? Certamente, numa realidade de correção Enem. Tá? Agora vamos ver, eu vou voltar para o segundo texto, para a introdução do segundo texto, que é essa aqui, né, que começa com o filósofo George Berkeley. Existir é ser percebido, né? Aquilo que os influenciadores se destacam, eles lançam mão da visibilidade das mídias, eles querem a fama, eles querem ser percebidos e eles têm grande poder sobre essa sociedade de consumo, né? Os seus perfis são vitrines de produtos e serviços de marcas famosas. Então vamos ver como é que vem o desenvolvimento. Aqui eu já não consegui colocar em um slide só, então a gente vai ver em 2 slides esse desenvolvimento no parágrafo 1, é um texto mais extenso. Como é que começa? A indiscutível influência dos blogueiros, olha um nome ali, né, para influenciadores digitais, no panorama de consumo nacional tem múltiplas faces. Nesse âmbito, estudos divulgados no site do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, isso não está na proposta, então isso é um repertório também, gente, estudos salientam que, por trás da imagem nacional de autorregulamentação publicitária, salientam que, por trás da imagem de cada influenciador, existem médias e grandes empresas que cada vez mais prezam por uma publicidade natural ou invisível. Olha só os termos, publicidade natural ou invisível, ou seja,
com menos feições de propaganda e mais análoga a uma recomendação de amigo. Olha que interessante esse panorama que ela está dando do tipo de propaganda que os influenciadores digitais fazem, tá? Recomendação de amigo. Tal fato demonstra a reconfiguração das estratégias de marketing na atualidade a partir do patrocínio velado. Logo, nesse caso, ser percebido está lá no início do texto e agora ela está colocando o ser percebido. Então, essa citação que está na introdução, ela retoma, mesmo sem trazer o nome lá do filósofo, né, o George Berkeley, mas isso é repertório C2, tá? Repertório produtivo, é para ter a nota máxima, 200, porque está tudo muito bem amarrado na discussão, ó. Neste caso, ser percebido virou sinônimo de ser notado por fornecedores de cosméticos, eletrônicos, entre outros artigos desejados pelos indivíduos. Dessa forma, os influenciadores exercem um papel fundamental nesse novo modelo de publicidade, já que a espontaneidade e o tom de informalidade com que se comunicam com seus seguidores torna a propaganda quase que imperceptível aos olhos de alguns destes, que não vinculam determinada mercadoria à sua respectiva marca, e sim a experiência pessoal do blogueiro com o produto. Então, vamos lembrar daquilo que eu pesquisei, né? São mais memoráveis e são muito mais confiáveis. Então, vejam só que é bem isso que a aluna Mariana traz nesse D1. Excelente parágrafo. Agora, vamos ver que continua o que ela traz no parágrafo 2. Consequentemente, esse prestígio dos influenciadores digitais pode impactar negativamente a sociedade de consumo. Vamos ver a problematização que vai estar nesse parágrafo aqui. Antes de mais nada, deve salientar que, por um lado, a visibilidade dos influenciadores, aliás, nas mídias, é muitas vezes usada para fortalecer causas sociais, bem como a solidariedade e a empatia. Por outro lado, infelizmente, há o predomínio nesses perfis daquelas propagandas veladas, que instigam nos usuários um padrão de consumo semelhante ao das classes dominantes. Nessa perspectiva, ao darem espaço para um determinado produto em suas páginas, os blogueiros estimulam estereótipos a partir de fotos e vídeos e, por conseguinte, naturalizam a compra como uma necessidade, até mesmo com uma condição de felicidade. Maravilhoso, né, gente? Olha como ela está analisando e trazendo, né, os seus argumentos, o seu posicionamento. Portanto, a concepção de Berkeley, olha, retomando lá o repertório, de que a existência depende da notoriedade, tem levado atualmente vários indivíduos, não só os ingênuos, isto é, que não têm malícia para entender a sutileza de algumas propagandas, como também aqueles que têm capacidade de discernimento ao consumo inconsciente. Então, essa é a grande problemática, segundo esse parágrafo. Né? Não são só os ingênuos que caem nos apelos de marketing desses influenciadores, até aqueles que têm capacidade de discernimento, porque eles convencem. Né? É como se fossem lá, né, a flauta mágica e está ali, né, trazendo a mágica da serpente. Então, está ali e os dois parágrafos são muito bons, bem consistentes. E reparem, ela trouxe um repertório, um argumento de autoridade, e ela conseguiu trabalhar, trouxe um pouquinho do Conar, mas o Conar ali foi mais como dado, mas como que esse repertório ela conseguiu resgatar nos dois parágrafos de envolvimento e não ficou repetitivo, ela pegou pontos diferentes e já dá essa consistência de argumentação para ser um repertório produtivo e não perder, com certeza não perde na C2. E para mim também não tem como perder na competência 3, que tem a ver com a qualidade do conteúdo, tá bom? Mas vamos ver como é que esse texto fecha, parágrafo de conclusão. Em suma, com o objetivo de diminuir os impactos negativos da ação dos influenciadores digitais na sociedade de consumo, então veja a retomada da frase temática, é imprescindível que o governo, apareceu o governo de novo, em parceria com o Conar, que o governo invista na fiscalização das mídias. A ação será concretizada por meio da contratação de profissionais na área de marketing que identifiquem publicações prejudiciais e responsabilizem tanto os influenciadores quanto as empresas por trás destes pelos atos. Somente assim nós, que somos seres naturalmente dotados de vontades, não seremos mais estimulados negativamente ao consumo inconsciente, que é o problema que ela traz aqui, né, o consumo inconsciente. Então, assim, ó, uma proposta de intervenção completa também, bem detalhada, bem coerente, articulada com o desenvolvimento, então também vai ganhar 5 e não vai prejudicar a competência 3, tá? Então, este é um texto também
ele é um texto em relação ao texto 1, ele consegue ter mais aprofundamento das informações. Tá? Então, também é um texto, com certeza, acima de 900, e como ele está aqui, né, o Enem com a digitação, ele é um texto que concorre, né, a uma nota 1000. Ok, gente? Agora vamos para o terceiro texto, eu vou voltar aqui só para a gente retomar a introdução. Esse começa com a American Way of Life. Ele coloca que as figuras de poder na internet são contratadas por grandes marcas, são reforçados por padrões de estética extremos e traz, né, o que traz consequências negativas para o inconsciente coletivo. Então, vamos ver como é que ele desenvolve este texto. Então, vamos lá. Parágrafo 1, também está em 2 slides. Parágrafo 1, agora. Em primeiro lugar, é consenso entre os sociólogos e psicólogos que o marketing apelativo é praticado pelos influenciadores digitais é prejudicial para a sociedade. Então, ele traz ali uma declaração e respalda ela em sociólogos e psicólogos. Tá? Não citou nomes, mas assim, ó, isso é uma espécie de repertório, quando a gente respalda aquela informação em especialistas que têm relação com, né, o assunto. Daí vem, nesse sentido, todos os dias, milhões de pessoas são manipuladas por propagandas que apelam para técnicas quase hipnóticas de sedução, o que é mostrado no documentário Criança, a Alma do Negócio, que, apesar de falar sobre a publicidade infantil, aplica-se a todas as faixas etárias. Só um parêntese aqui, ó, reparem, né? Ele cita um documentário, sempre vai ser um repertório forte quando a gente consegue trazer um filme, um livro, um documentário e, né, de maneira bem articulada com o assunto e fazendo uma argumentação também boa sobre ele. Ó, esse repertório, dê uma olhadinha nesse documentário, provavelmente ele pode ser um ponto de partida para o texto sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, voltando, falou do documentário, que apesar de falar sobre a publicidade infantil, aplica-se a todas as faixas etárias. Sob essa ótica, não somente as crianças são alvo das grandes empresas gananciosas, mas os adultos que modernamente vivem presos às redes sociais, consumindo todos os dias publicações de seus influenciadores, também estão na mira desses vendedores e são hipnotizados por sua psicologia de vendas. Dessa forma, é evidente que as relações entre consumidor e mídias digitais não são saudáveis e precisam ser alteradas. Então, ele começa colocando aquele consenso de que é prejudicial para a sociedade e ele traz ali um documentário, tá, para respaldar esse posicionamento, consegue explicar e daí termina, né, reafirmando o ponto de vista. As relações entre consumidor e mídias não são saudáveis. Aí aquele indicativo, e precisam ser alteradas. E agora vem o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ó. Em segundo lugar, os influenciadores digitais contribuem, em sua maioria, para uma das consequências mais negativas das redes virtuais da sociedade, a depressão. Opa, vamos ver como é que ele discute isso. Nesse sentido, os padrões de vida e de beleza, repare que isso estava lá na introdução, tão valorizados pelo estilo de vida americano, olha como é que ele faz a costura, né, como é que ele amarra as informações. Esses padrões de beleza são reforçados e disseminados quase que religiosamente através dessas figuras famosas na internet, que nem imaginam que podem estar contribuindo para a baixa estima de alguém, aí a relação com a depressão. Ademais, as redes digitais são um ambiente muito tóxico, olha a opinião, né? Tóxico para o inconsciente das pessoas, porquanto exigem que elas sejam tão bonitas e felizes quanto aquelas figuras de prestígio mostradas, fazendo-as acreditar que são insuficientes por não o conseguirem. Posto isso, enquanto a população brasileira não souber lidar de uma forma saudável com a internet, os influenciadores digitais continuarão com muito poder sobre ela. E aqui, gente, reparem, estilo de vida americano, essa influência. Nós temos um outro tema que eu acabei de trabalhar essa semana, que é sobre as consequências dos padrões de beleza idealizados. Então, a maneira como ele aborda aqui a questão que os padrões levam à depressão, que os influenciadores digitais têm um poder sobre isso, poderia ser também trazido como um enfoque, né, como um núcleo argumentativo para um parágrafo para esse outro tema. Então, reparem a rede que a gente faz de ligações entre temas que são até padrões de beleza, comportamento é beleza, não precisa ter a internet, mas a gente pode fazer essa relação com certeza. Então, agora vamos ver como é que esse texto conclui. Ó, conclusão, né, o texto do João Pedro. Por fim, é necessário que os brasileiros entendam que a realidade é muito mais do que eles veem nas redes sociais. Para que isso ocorra, cabe, olha aí,
o agente, o Ministério da Educação. Cabe ao Ministério da Educação conscientizar as pessoas sobre a toxicidade e a manipulação que existe na internet. E ele colocou a toxicidade e a manipulação, então está resgatando palavras que ele usou no desenvolvimento. Como é que isso vai ser feito? Por meio de práticas pedagógicas nas escolas que ensinem os alunos sobre a autoconsciência e de campanhas nas próprias redes que alertem os adultos sobre os efeitos negativos de tal influência. Eu achei muito interessante isso. O tema é influenciadores digitais, eles influenciam nas redes, então pensem, tá? Nas próprias redes é preciso ter esses alertas. Então eu gostei bastante dessa parte aí. Então vamos lá, finalidade, a fim de que suas autoestimas não dependam somente das mídias digitais. Com efeito, no futuro, tanto as crianças como os adultos não chamarão os famosos como influenciadores, pois eles não os irão influenciar completamente. Então ele ainda faz uma crítica a esse termo, influenciadores digitais, porque eles influenciam mesmo, né? Então ele está falando, se isso for feito, eles não vão ser influenciadores, né? As pessoas vão ver, mas não vão ser influenciadas, tá? Porque elas vão ter esse conhecimento, esse discernimento. Então vejam também uma proposta completa, bem coerente e articulada com o que foi apresentado. É outro texto, gente, que também tem um projeto, né, de organização, uma autoria, que são bem evidentes, é um texto que também não vai tirar menos de 900, tá? A coesão textual, a proposta completa, C5, o repertório também eu dou na C2, eu dou a nota máxima, tá? E aí a C1, que tem a ver com desvios, tem a ver, né, com como é que você se escreve. A gente faz algumas correções aqui para não passarem desvios, mas, né, com o trabalho semanal de escrever, a tendência é a gente conseguir eliminar cada vez mais desvios, e a C1, que a gente sabe, é bem difícil ter no máximo 2 desvios na redação, ela vai poder, né, se a gente tirar 200 na C1, maravilhoso, né, a redação nota 1000 passa por uma C1 200 também. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá, em relação a esse tema, e eu vou terminar enfatizando que existem temas mais acessíveis, sim, mas isso não significa que um tema que a gente sempre ouve falar, a gente estudou na escola aquele assunto, a gente fez debate, isso não significa que esse tema vai ser tão fácil assim de escrever, tá? Por quê? Porque às vezes é um tema acessível e a gente tem muita informação sobre ele, e daí a dificuldade em selecionar essas informações. E tem, por outro lado, temas considerados difíceis, como esse aqui dos influenciadores digitais. E aí a gente fica, às vezes, meio preso, né, aos seus motivadores. Então, assim, olha, estamos estudando redação quando a gente escreve. Então, pesquisem. E olha só, essa pesquisa que eu mostrei para vocês, ela pode ser útil, ela pode ser aproveitada para várias outras temáticas, tá? Então é isso que eu quero que vocês né, aproveitem dessa minha aula, né? Eu trouxe 3 redações sobre esse tema, redações muito boas, tá? Eu trouxe ali uma pesquisa, pontos de uma pesquisa, né? Lá no início está o blog, né? Influence-me blog, então tem muito mais sobre influenciadores digitais nesse blog, e eu estou querendo que vocês abram, né, ali a mente, porque a pesquisa vai ajudá-los a trabalhar, né, assunto específico da redação que vocês têm que escrever, mas também vai ajudar vocês a abrirem esse leque e aproveitarem repertórios de autoridade, ali, conceitos para outros temas também, tá, gente? Isso vai dar segurança. Não tem coisa melhor que a gente passar o ano todo se dedicando para a redação, né, e chegar na prova seguro. Não importa o tema que vier, eu vou escrever uma redação que vai concorrer à nota 1000, tá bom, gente? Obrigada, espero que tenham gostado das dicas, né, da maneira como eu dei essa aula, e a gente, tá, vou começar a fazer mais videoaulas aqui no YouTube para a gente trabalhar mais assuntos e mais textos. A gente se vê de novo, tá bem? Muito obrigada. Tchau.